Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Que alegria no nosso coração podermos estar juntos mais uma vez, levando até você a mensagem da Palavra de Deus. Continuando o nosso assunto sobre as parábolas de Jesus, eu tenho certeza que tem sido um tempo extraordinário de aprendizado da Palavra de Deus. A Bíblia nos diz para crescermos na graça e também no conhecimento. Foi uma recomendação do apóstolo Pedro. E é o que nós estamos fazendo aqui, o intuito do nosso coração, levar até você a mensagem da Palavra de Deus. Nós vamos a um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta já para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio Joás, bem-vindo mais uma vez, Joás, Deus te abençoe, você de casa nos acompanhando aí, nós estamos estreando aqui um cenário novo no nosso programa específico para esse momento com o bate-papo da Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo aqui, a nossa intenção é cada vez mais dinamizar, né, a nossa apresentação aqui, e com certeza você merece isso muito bem. Vamos lá então, Joás, a lição de hoje, nós estaremos tratando aí de mais uma das parábolas, né, ministrada por Jesus, a parábola, a lição de número 3, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 21 de outubro de 2018. O textuário da nossa lição é Lucas capítulo 17, versículo 21, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A verdade prática diz que o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. O texto que nós estaremos trabalhando, eu vou citar aqui, mas vai estar escrito aí no rodapé do seu vídeo. Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao 32, Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao 33, e Lucas 13, versículos 18 e também o 19. Vamos lá então, Joás? Vamos lá. A introdução da lição aqui, o autor coloca dizendo que, de alguma maneira, todas as parábolas que Jesus contou pressupõem-se, então, o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola, encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Elas, então, enfatizam, mostrando que este está presente, que o reino está presente, né? Ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Essas parábolas do reino, né? O comentarista diz que até todas as parábolas têm algum elemento sobre o reino, né? Mesmo que não seja diretamente sobre o reino, mas tem algum elemento que compõe ele, né? E no caso essa que nós vamos estudar hoje vai falar sobre um aspecto do reino que é o seu crescimento, né? Vai fazer uma espécie de comparação, né, entre o crescimento de uma semente aí, né, com o crescimento do reino de Deus, né? Então é um desses aspectos do reino que vai ser estudado nessa lição é o crescimento, né? Então vamos lá, interpretação das parábolas sobre o reino. A parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. Isso. Aí, né? Você quer mencionar alguma coisa aí? Vai lá. Só sobre o gênero literário aí da parábola, né? O comentarista vai dizer aí que é uma similitude, né? Como se alguém tentasse explicar uma obra de arte, um quadro, por exemplo, a partir de uma comparação mínima, né? Ele parte de um ponto para explicar um todo. Então a parábola, assim, quem vê a primeira
vista assim desse texto, dessa parábola, nem entende como parábola, né? Uhum. Pensa que a parábola tem que ter um enredo, um começo de uma história, o meio da narrativa, o fim. Parábola não é assim, nem todas elas. Esse tipo, especificamente, similitude, né? Não precisa ter esse enredo todo elaborado, né? Então, só para a gente ter uma noção do que vai ser tratado aí nessa parábola. Certo. Aí vamos lá, sobre a semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Ela é tão assim, preferida para fazer essas comparações com coisas que são pequenas, né? O nome dela deu origem até a outras coisas que são comparadas dessa forma, né? O nome desse tipo de mostarda, sinapis, né? É só você olhar a sinopse de um livro, de um filme, do que quer que seja. A sinopse é o quê? Aquela história de forma reduzida, né? Então é muito bem o que diz essa parábola aí do grão de mostarda, né? É um grão que é muito pequeno, né? Mas quando ele germina, dá se lugar torna uma árvore grande, mesmo, né? Diferente aqui, né, Joás? A gente até falava aqui antes da gravação que tem gente que acha que o texto, né? Essa mostarda aí. Né, a mostarda, né? Naquele outro texto lá que Jesus fala a respeito do grão de mostarda em relação à fé, aí a pessoa, tem muita gente que interpreta aquilo como se tivesse uma fé no tamanho, só que Jesus não falou que é do tamanho do grão de mostarda, ele fala que é como um grão de mostarda, né? É uma abrangência muito maior, né? É o grão como todo, né? Todos os seus aspectos, não só o tamanho. Exatamente, né? Que semeado ele floresce, né? Isso. Se torna uma planta gigante. Sobre o contraste, a parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre o começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente entre o oculto hoje e o revelado no futuro. A gente tem a tendência de menosprezar aquilo que é pequeno, né? A gente acha que aquilo não vai dar em nada, né? Algo tão pequeno é insignificante, né? E esse grão aí não está por acaso aí, né? Na parábola de Jesus, não está por acaso um grão de mostarda aí, né? Uma coisa que tem menos de 1 milímetro de comprimento, né? E ele germina. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário lá, né, do Donald Stamps, né? Vai dizer que ela chega a 2 metros de tamanho. Né? No segundo ponto aqui dessa lição vai falar de 3 metros, né, o comentarista, né, o pastor Wagner Gabi. Então 2, 3 metros é uma árvore já teve uma diferença muito grande do grão para a árvore. 1 milímetro para 2, 3 metros, né? Então a gente não deve menosprezar o pequeno. E isso em comparação ao reino, você vê como o Senhor Jesus começou o reino, ele veio para inaugurar o reino de Deus, né? O reino de Deus já está entre nós. Isso foi pregado pelo seu arauto até. Né? Então, ele veio inaugurar isso. E ele inaugurou dessa forma, começou pequenininho. Né? Você vê logo depois da ascensão dele, uma pregação de Pedro, que vem 3.000 almas, né, lá em Atos 2, 41. Né? Um pouco mais à frente, Atos 4, 5.000 conversões. Né? E você vê um pouco mais à frente, Atos 5,14, vai dizendo que a multidão dos que criam crescia mais e mais. Né? Então, começou uma coisa pequenininha, né? Um círculo pequeno, né, de apóstolos, de seguidores, e aquilo foi crescendo. E ganhando proporções maiores, né? Vamos lá, então. Sobre as aparências, né, ainda dentro do que você estava falando, Jesus nos ensina não nos deixar levar, então, pelas aparências. Né? O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá o início no reino de Deus. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos e ao longo da história a igreja alcançou milhares. Essa questão aí de não levar em conta a aparência
A gente tem alguns exemplos disso, né, no Antigo Testamento, né? Um exemplo aí bem notado, né, foi quando Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel. Acabou os meninos, os mancebos, os jovens, né? Acabou? Não tem mais? Falta o menor ainda. E estava lá trabalhando, né? O caçula. Né? E o próprio profeta é advertido por Deus, né? Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência. Na verdade, assim, nós somos tentados a levar as coisas, né, pela aparência, por aquilo que a gente vê. E assim, essa parábola é um alerta para nós, né, quando a gente pensa desse jeito, para a gente levar outras coisas em consideração, né, não aquilo que aparenta à primeira vista, assim, né, isso é muito pequeno, isso não vai dar em nada, né. E também ao contrário, né, enganado. E também ao contrário, né, às vezes a gente vê algo que é muito grande, parece que tem uma pompa muito grande, mas no final da história acaba não dando em nada. Aparências. Certo, vamos lá então, para o segundo tópico da lição, expansão do reino de Deus, o campo de semeadura. Aí o comentarista vai trazer algumas explicações de usos de palavras diferentes, né, para cada um dos evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. No final da história, tudo está dizendo em referência a campo, que sem dúvida alguma trata-se do mundo e o mesmo exemplifica as parábolas similares. O Evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordem do Senhor Jesus, conforme Atos capítulo 1 e versículo 8. Ele falou que seria testemunha, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a diferença aqui dos evangelistas, um campo, o outro terra, o outro horta, né, isso aqui está tudo falando da mesma situação, né, do evangelho sendo pregado em toda a terra, né, em todo o globo terrestre. É isso. Certo. O segundo subtópico aí, um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou pouco mais, aquilo que você já citou lá no primeiro tópico, né? Seus galhos possuem tamanho suficiente para garantir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. E aí? Aí, você olhando historicamente, né, a história da igreja, né, a gente falou até na outra lição sobre as aves, né, a figura disso na Bíblia sempre vai falar de poderes, né, e você vê ao longo da expansão da igreja, na sua trajetória, né, na história, ao longo da história da igreja, desde do começo, né, os poderosos tentaram tirar proveito de alguma forma, né, dessa influência que a igreja tem, sempre teve, né. É inegável a influência da igreja desde a sua fundação até hoje, né. O cristianismo revolucionou, né? Principalmente aqui no nosso contexto, então, né, o cristianismo ele influenciou toda a sociedade, né, todo um modo de pensar, né, educação, tudo mais, né, educação, filosofia, isso tudo está cheio de influência do cristianismo, né. Então, os governos sempre olharam para essa influência com interesses, né, e assim, alguns governos se aproveitaram bastante, né, dessa influência, né, chegaram se eu controlar a igreja, eu controlo o mundo. Aí, alguns até conseguiram. Roma, né, fez isso, né, oficializou o cristianismo como religião oficial. Não foi, né, nada bacana, né, mas trouxe uma mancha na história da igreja, né, o envolvimento entre igreja e Estado do jeito que foi, né. O problema é que o Estado passou a controlar a teologia, né? Misturou muito, né? Não foi legal, né? Hoje, graças a Deus, o Estado é laico, né? Nós temos liberdade de culto na nossa nação, por enquanto, né? Nós estamos vivendo um momento decisivo aí, tomara que continue assim, né? Um Estado laico, o Estado não tem que dizer o que acontece dentro da igreja, né? E nem vice-versa, a igreja não tem que dizer o que o Estado tem que fazer ou não, né?
Cada um está na sua função, cada um tem o seu papel. Se respeitando e se na dialogando sociedade. mutuamente. Tem que ter o diálogo, isso sim. Isso aí. Tá certo. Vamos dar uma pausa, você de casa aí, para tomar uma águazinha e a gente volta em instantes. De volta com o programa Novo Alvorecer. Vamos lá então. Continuando o nosso assunto aí, Joás. Não despreze os pequenos começos, de onde nós paramos no bloco anterior. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, no qual os pássaros encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos, que está em Ezequiel 17 e 23. Jesus parece repetir exatamente o que o profeta profetizou, né? Sobre as aves se abrigando na sua sombra. Né? Que a gente já falava da comparação aí com os governos, né? Com os dominadores da terra que tiraram proveito, né? Se abrigaram na sombra da igreja, né? Jesus falando isso lá no começo é um encorajamento mesmo para quem está no comecinho, a coisa tá difícil, está sofrendo perseguição, né? Não tá começando e está começando já com perseguição. Então eles olham para as palavras de Jesus, olham para a profecia de Ezequiel, que parece ter sido relembrada por Cristo. Né, só citando o texto aqui, Ezequiel 17, 23, no monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos e dará frutos, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Tá vendo? Jesus parece repetiu, né? A figura é a mesma figura, né, as aves se abrigando debaixo da sombra. Então isso aí, eu aqui no começo, eu tenho uma palavra de Deus, né, confirmada pelo seu profeta e confirmada pelo seu filho que está falando, né, esse Deus homem falando, e dizendo que agora está assim, mas lá na frente vai ser uma árvore, né, que vai produzir sombra, que é uma árvore grande, né? Então eu posso olhar para esse futuro, projetar, né, nesse futuro essas dificuldades que está passando agora. Isso é só passageiro, né? Não vai ser sempre assim, né? Então é uma parábola de encorajamento também, né? De ânimo, né? Quem participa então do reino de Deus? Nós temos aqui uma colocação do autor interessante, que todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de uma igreja, é preciso ser discípulo, né? Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge então a ideia do discipulado. Se prestarmos atenção à chamada da grande comissão, temos esse mandamento de fazer discípulos, que é o texto que está em Mateus 28, 19 e 20. Que a gente chama de grande comissão, né? E de fazer discípulos de todas as nações. E esse discípulo seria quem? Seria alguém que nasceu de novo, né? Está lá em João 3, né? Jesus falando para Nicodemos, né? Ele fala que é preciso nascer de novo, né? Para entrar no reino. Então alguém tem que tomar uma decisão, né? Se perceber num caminho que não é o correto, tomar uma decisão, né, de andar com Cristo, de deixar Cristo mudar tudo, porque é isso que ele faz, né? Ninguém que é nascido de novo continua a mesma vida que sempre teve. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele muda tudo, né? Então é preciso ter essa disposição, é preciso ter essa guinada aí, né? Para que não fique mal explicado aí, quando o autor coloca aqui, né, e eu citei, que não basta participar apenas
de uma igreja, ou seja, o chamado de Jesus não é para participar de uma igreja no sentido organizacional, né? No sentido de placa. É para aprender sobre o sentido. O sentido aqui é para ser discípulo. Não é? Para ser discípulo precisa estar em uma comunidade organizacional. Claro. Né? Precisa estar em comunhão. Claro, e os apóstolos vão reforçar essa ideia, né? Todos eles. É isso né? aí. Não dá para ser crente sozinho. Uhum. Não dá para ser discípulo sozinho. Porque tem o sentido aí da comunhão, né? Eu aprendo, para ser discípulo eu preciso aprender sobre perdão. Como que eu vou perdoar se eu sou sozinho? Exatamente. Eu não vou ter chance de perdoar, porque... Né? E não está vinculada também a templo, né, Joás? Para ser discípulo tem que amar. Como que eu vou exercitar o amor se eu não convivo? Uhum. Parece... É lógico, né? Parece conturbado o que eu vou dizer aqui na nossa cultura, mas, por exemplo, alguém pode ter uma igreja em casa. Nós temos aí em culturas diferentes, por exemplo, na Europa hoje isso é muito comum. Né? Por exemplo, imóveis lá onde abrigam 3, 4 igrejas que se revezam não é? No aluguel para, em horários diferentes, realizarem os seus cultos. Então, ou seja, é um momento que as pessoas se reúnem para cultuar, elas estão ali em comunhão, elas compartilham da palavra, compartilham da oração, compartilham do partir do pão. É uma comunidade. Não é? É uma comunidade. Uma comunidade de fé. É isso aí. E o chamado de Jesus, então, é para ser discípulo. Isso. No momento que eu me entrego, eu preciso estar disposto a aprender sobre o reino. Uhum. Né? Eu não posso seguir a Cristo e continuar ignorante quanto às questões do reino. Uhum. Como funciona o reino de Deus? O que eu preciso apresentar para Deus para fazer parte do reino? Né? Deus espera alguma coisa de mim com relação ao reino. Uhum. Isso tudo tem que estar... E para ser discipulado aqui, na minha maneira de entender, o discipulado ele não envolve apenas aprendizado. Claro. E aí eu dou aqui uma outra palavra aqui no sentido que não, mas eu vou dizer aqui no sentido seguinte. A gente já tem uma predisposição quando a gente ouve coisas novas, a gente já tem uma predisposição de guardar aquilo. Olha, eu nunca tinha ouvido isso. Eu não sabia disso. Então, quando é novidade, a gente já tem uma predisposição para aceitar com mais facilidade. Agora, eu daria um outro nome aí, que às vezes o discipulado envolve também o desaprender. Ou seja, o que é isso aí? Essa palavra que eu dou esse nome aí. É você abrir mão de um conceito errado que você aprendeu. Agora você vai abrir mão daquela maneira errada para aprender de novo da maneira correta. Aí sim, essa área do discipulado aí já é muito mais difícil. Porque vai envolver de alguma maneira você abrir mão de certo conceito. Né? Vai abrir mão de você mudar alguma forma de pensar ou de agir porque você pensava que era de um jeito e passou a ser de outro. A gente vê isso, como por exemplo, com o apóstolo Paulo. Não é? O apóstolo Paulo, a gente vê toda aquela perseguição que ele fazia com a igreja primitiva, não é? O próprio Estevão, não é? Sendo aí perseguido e custou a vida dele e tantos outros casos. E Paulo fazia isso em nome de Deus. Só que lá na frente, quando ele foi entender de verdade, ele teve que abrir mão daquilo ali que ele pensava que era daquele jeito para aprender diferente. Tanto é que ele foi aprender aos pés de alguém que tinha algo real para ensinar para ele, muito mais forte que aquilo que ele sabia antes. Ele tinha um zelo religioso, né? Mas a religião dele estava equivocada. Né? Exatamente. Isso aqui é o X da questão, né? Vamos lá então. Quem tomou uma decisão para participar então do reino de Deus é preciso atender ao convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa muito mais do que atender a um convite do vir à frente, né? Essa ideia aí do quem quer vir, lembrando que isso não é doutrina bíblica. De jeito nenhum. Não é? Eu já vi gente aí arrumar problema na igreja com o pastor aí porque não está fazendo apelo. Isso não é doutrina bíblica. Né? Isso começou foi com John Wesley. Né? Ele que teve essa ideia aí de começar a fazer apelos, né, para vir na frente para aceitar Jesus. Né? Ser discípulo envolve muito mais do que isso. Depois de receber então o chamado do Espírito, que aí é bíblico, convencer do pecado, da justiça e do juízo, esse pecador precisa ter a decisão pessoal de permanecer sendo discipulado. Isso vai envolver uma série de coisas. É o tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir. Uma vida de renúncia. Uma relação pessoal com Jesus, né? Igual está no subtópico 2 aí. Uhum. Né?
andar com Cristo, né? Isso significa fazer o que ele faria, falar o que ele falaria, né? Escolher o que ele escolheria. Isso não é tão simples assim, né? Então é um aprendizado bem complexo, né? O discipulado é um aprendizado tanto e muito complexo, né? Se pudesse indicar 2 livros aqui, né? Um é do Bonhoeffer, né? Discipulado, o nome do livro, né? O outro do Juan Carlos Ortiz, O Discípulo, né? Eu acho que todo crente devia ler esses 2 livros, né? Esclarece muito sobre o que é ser um discípulo de Jesus, né? É lógico que tem outros livros, né, que vão para esse mesmo sentido, mas esses 2 eu acho que são leitura indispensável. Caratinga, né, nossa região aqui, tem 2 livrarias ótimas, né? Não estão fazendo propaganda, mas tem 2. Vamos pegar e uma das 2 você vai achar. Merchan depois aí. E por último aí, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo, trata-se de um desafio literário ou diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, sonhos e realizações devem ser pautadas no serviço do Senhor. Para finalizar aí o 3º subtópico, Joás, somos chamados para assegurar os interesses do reino, e para isso muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e aparentemente a segurança terrena. Por isso que é uma caminhada dinâmica, né? Muitas vezes eu vou estar indo numa direção que, para continuar discípulo, eu preciso abrir mão dessa direção e tomar uma outra direção. Né? Aí está o dinamismo da coisa. A gente está sempre fazendo escolhas, né, baseadas no bem do reino, né? Baseadas no que a gente aprendeu com Cristo. Para esse crescimento, né? Isso. Tá certo, Joás. Obrigado, Deus te abençoe poderosamente. Amém. Mais uma vez, você de casa, a nossa gratidão. Obrigado por você sempre nos acompanhar. Lembrando que aqui no programa nós damos uma pincelada no assunto, não é? Mas a lição de Escola Bíblica Dominical na sua forma total, onde você tem oportunidade de tirar as suas dúvidas, fazer perguntas, e a aula dinâmica, a aula presencial, é na igreja. Aqui no nosso Templo Central acontece todo domingo às 8 da manhã. Você não é daqui de Caratinga, você que me acompanha pela internet, você procura aí uma igreja perto da sua casa, tem lá também a Escola Bíblica Dominical. Não é esse assunto que nós estamos trabalhando aqui, é um assunto amplo aí em área nacional, e você tem a oportunidade de aprender da palavra de Deus, tá certo? Fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.